No Brasil, o autor italiano Antonio Gramsci parece ser mais citado por seus detratores do que por seus adeptos. Mas o que de fato ele pensava e o que ele tem a ver com a política brasileira contemporânea? É isso que você verá hoje. Então, no vídeo de hoje, o episódio 9 da série O Cristão e as Ideologias. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Este é mais um vídeo introdutório para se chegar no ponto em que desejamos provar que é incompatível ser um cristão autêntico e se declarar marxista, esquerda, socialista ao mesmo tempo. Ainda estamos tratando de pontos teóricos, porém primordiais para uma boa compreensão do assunto da série O Cristão e as Ideologias. Formado em letras na Universidade de Turim, Antonio Gramsci começou ainda jovem a colaborar ativamente com publicações de esquerda. Ele militou no Partido Socialista Italiano e depois no Partido Comunista Italiano, que ajudou a fundar. Gramsci se entusiasmou com a Revolução Russa de 1917, embora tenha feito críticas a Stalin. Entre 1922 e 1923, ele viveu em Moscou como um delegado da Internacional Comunista e chegou até mesmo a se casar com uma musicista russa, também comunista. Os escritos de Gramsci chamam a atenção pelo tamanho. Os Cadernos do Cárcere, sua principal obra, soma, no formato original, um total de 33 volumes. A tradução brasileira tem cerca de 3.000 páginas. Ainda mais surpreendente é o fato de que toda essa obra foi escrita na prisão. Sob o regime fascista, Gramsci seria preso em 1926 e só deixaria a cadeia 6 dias antes de sua morte, em 1937. A mensagem principal dos Cadernos do Cárcere talvez seja a necessidade de uma revisão nos métodos empregados para alcançar o socialismo. Em vez da revolução armada, Gramsci prega uma gradual revolução cultural. Em vez da liderança do operário, a liderança do intelectual. Em vez de um líder máximo, o partido político. Então, na construção de uma sociedade comunista, a economia deixa de ser protagonista e divide espaço com a educação. Gramsci foi, dentre os pensadores vinculados ao marxismo, quem intuiu de maneira mais clara a importância do papel da ação do intelectual e da introjeção de ideias patrocinadas por uma casta intelectual dentro da sociedade. É uma estratégia bem pensada e que historicamente se mostrou muito mais eficaz do que aquela ancorada numa visão estritamente econômica. Em seus escritos, Gramsci desenvolve a ideia do pensador coletivo, um conjunto de intelectuais a serviço de uma causa. A ideia era de que, por meio da educação e da cultura, gradualmente, os socialistas deveriam arregimentar as mentes que fariam a transição para um regime sem classes. Foi para se contrapor a essa ideia que o filósofo Olavo de Carvalho lançou em 1994 o livro O Imbecil Coletivo, no qual ele refuta intelectuais proeminentes na esquerda brasileira à época. A obra tornou Olavo de Carvalho conhecido em todo o país. Olavo também é o maior proponente de uma tese influente na direita brasileira, a de que o método de Gramsci foi aplicado pelo PT
por pelo menos 2 décadas até sua chegada ao poder. Entretanto, é difícil medir quanto do sucesso do PT foi fruto da adoção consciente de conceitos de Gramsci e quanto foi consequência natural da ascensão das ideias de esquerda no ambiente acadêmico e cultural, iniciada ainda sob o regime militar. A professora Ângela Neves, do programa de pós-graduação em Política Social da Universidade de Brasília, disse que não vê essa influência do pensamento de Gramsci no PT. Ela diz que há várias correntes ali dentro, inclusive stalinista. Já o professor Denis Xavier diz que o predomínio do PT teve múltiplas causas. Atribuir isso a uma tática gramscista é reduzir o problema a um espectro único. Tem outras explicações acessórias que vão dar um quadro geral desse fenômeno, mas ele comenta que, consciente ou inconscientemente, a estratégia desenhada por Gramsci continua sendo aplicada com enorme sucesso. Basta ver como a mídia se dobra a esse discurso determinado por uma meia dúzia de intelectuais insensatos que se tornam voz de autoridade, independentemente dos fatos. Ângela Neves afirma ainda que Gramsci não era reformista, era um pensador marxista, revolucionário. Mas para ele, o caminho para chegar a um socialismo era pela via cultural, no terreno da sociedade civil e nos processos de tomada de decisão. Bem, pessoal, eu trouxe um breve relato sobre o gramscismo, falei sobre o militante, Antônio Gramsci e suas obras, sobre essa revolução cultural e trouxe um contraponto para o gramscismo. Então, vocês percebem aí, em cada vídeo dessa série que eu vou trazendo, o quanto essa realidade da inserção das ideias marxistas entraram sorrateiramente, e esses esquerdistas, comunistas, marxistas, para ridicularizar, para desvalorizar o pensamento de direita, colocam o estigma de que pessoas que defendem ou que contradizem, defendem a direita ou contradizem a esquerda são fanáticos. Isso para descredibilizar as verdades da direita, consequentemente da cultura judaico-cristã. Então, continuem acompanhando a série O Cristão e as Ideologias aqui no canal, que esses vídeos, como eu disse no início, são apenas introdutórios para o aprofundamento, para a compreensão de que é incompatível, é inconcebível se declarar cristão e ao mesmo tempo marxista. Então, através dessas informações, estamos montando um arcabouço suficiente para a compreensão dessa incompatibilidade. Até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.